Muito bom dia, esse é o Refil. Eu sou o Arthur Gubert, hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025 e no Refil de hoje você vai escutar corpinho de 80 com cabeça de 30. Eu vou te falar sobre os Super Agers, os super idosos. Tem também o clube que você não sabia que precisava participar. Vem aí o próximo James Bond, o James Bond da geração Z. Essa é boa também, ó. Ficou sem luz? Se você morar no Rio Grande do Sul, pode ter direito a uma indenização. Olha! E a inteligência artificial está lentamente destruindo a Wikipedia. Ai, 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 ai. No final do programa de hoje, você vai estar cheio de assunto para começar o dia. Porque o Refil é o seu melhor amigo neste mundo louco e bagunçado. Mas antes de eu entrar nas histórias, deixa eu fazer o refil do meu café. Lembrando que tem cupom para você ser assinante de cafés especiais da All Brewder, a rede de cafeterias mais legais que tem por aí. Também são torrefação urbana, eles produzem o seu próprio café. E você pode receber na porta da sua casa uma caixinha na frequência que você quiser, do jeito que você quiser, basta acessar o link que está na descrição aqui do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, e aplicar o cupom REFIL para ter desconto na sua assinatura e tomar o mesmo café que o seu amigo Arthur Gubert. Mas vamos falar? Vamos falar. Começando com essa daqui, ó, matéria da NetGeo dessa semana, que é muito bacana, né? Imagina só, velho, se desse pra chegar aos 80 anos com a cabeça funcionando como a de alguém de 30 anos, né? Isso é muito interessante. Esse é o mistério dos chamados Super Agers, que são pessoas acima dos 80 que mantêm uma memória e uma agilidade mental impressionantes. Um estudo da Northwestern University, que foi publicado na Alzheimer's and Dementia, que é uma publicação sobre essas doenças mentais relacionadas à idade avançada, analisou mais de 100 superagers ao longo de 25 anos, incluindo 77 cérebros examinados depois que a pessoa morreu. A ideia era entender o que torna esses idosos resistentes ao desgaste cognitivo que atinge, cara, quase todo mundo com a idade, né? E um traço chamou a atenção. Todos eram extremamente sociáveis. Eles não apenas gostavam de gente, eles viviam conectados com outras pessoas, seja em trabalhos voluntários ou até mantendo múltiplos relacionamentos. Biologicamente, esses cérebros guardam segredos raros. Um deles está nos neurônios von Economo, neurônios ligados à sociabilidade, que são encontrados no giro cingulado anterior, uma área do cérebro associada à emoção, pensamento cognitivo e à motivação. Os superagers, esses super idosos, vovozinhos com cabeça de moleque, têm mais desses neurônios do que os seus pares. E pasmem, até mais do que pessoas jovens. Esses são os mesmos neurônios que se encontram em outras espécies da natureza, como elefantes, baleias e grandes primatas, que são animais que vivem muito, que vivem em grupo e por isso tomam decisões mais inteligentes. Que interessante. Outro achado, ó. O encolhimento do córtex cerebral nos superagers acontece quase 2 vezes mais devagar do que em idosos comuns. Isso pode explicar a resistência a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson, por exemplo, né? Além disso, o sistema colinérgico, que é o responsável pela memória, pelo aprendizado e pelas funções motoras, parece mais preservado. Os superagers apresentam menos da enzima que degrada o cérebro e mantém mais alerta e com memória mais afiada. É toda uma questão científica aí, né? E tem um detalhe fascinante, tá? Alguns desses idosos com mente apuradíssima apresentam os sinais típicos do Alzheimer no cérebro, né? Aqueles emaranhados neurofibrilares, né? Quem convive com alguém com Alzheimer sabe do que eu tô falando, né?
mas eles têm uma quantidade muito maior de hormônios saudáveis, né, que compensam o dano. Tipo assim, eles não necessariamente escapam da doença, mas têm uma reserva de neurônios saudáveis para resistir aos efeitos. Agora, como é que a gente vira superager? Bom, quanto ao estilo de vida, os resultados surpreenderam os pesquisadores, porque assim, viver de forma saudável não foi determinante para explicar quem se torna um super idoso, né, um superager. Claro que quem se alimenta melhor vive mais, mas é muito mais relacionado a essas habilidades sociais, a essa capacidade de conviver em grupo. Talvez seja genética, talvez sejam combinações únicas do cérebro, personalidade, contexto social. O que os cientistas sabem é que estudar quem não perde memória pode abrir porta para prevenir que o resto de nós perca. Tem um livro muito interessante do Jonathan Haidt, que é esse psicólogo americano que estuda as relações humanas. Deixa eu ver se ele tá aqui na minha prateleira. Não, ele não está. Mas ele é a mente moralista, por que pessoas boas se afastam por causa de política e religião. Esse é o nome do livro em português. E ele fala justamente sobre como a nossa falta de capacidade de se relacionar com os outros por conta das suas opiniões contrárias nos adoece de uma maneira bem grave e muito além de simplesmente briguinhas e acaba encurtando a nossa vida. Então, ó, quer viver bastante e ter a mente sã? Faça amigos e preserve os que você já tem. Falando nisso, ó, nossos relacionamentos. Vou começar essa daqui com uma ironia deliciosa. O The Offline Club, que é um clube que promove desconectar para reconectar, já tem quase 530 mil seguidores no Instagram. Sim, no Instagram, a mesma rede social que eles sugerem que você largue, pelo menos por algumas horas por dia. A frase que guia os fundadores holandeses do Offline Club é simples e certeira. Troque tempo de tela por tempo real. E eles colocam essa filosofia muito em prática. Há um ano, esses caras vêm organizando encontros onde o celular e o notebook ficam de fora. Em vez de rolar feed, a galera lê, joga, faz artesanato, troca ideia ou simplesmente não faz porra nenhuma. Exatamente. O nada real, aquele, sabe? De deitar na rede, ficar com os pés pra cima, só respirando, só existindo. Interessante isso, né? Eles também criaram o Digital Detox Retreats, que são acampamentos, oficinas, imersões de dias inteiros sem tela alguma. A ideia é espalhar pelo mundo espaços livres de celular. Isso já chegou a Londres, Paris, Milão, Copenhague e Berlim, a Europa toda. E pasmem, até restaurantes e clubes estão pedindo para deixar o telefone em casa. Olha, eu trabalho com tendências e com comportamento humano já há quase 20 anos e aqui tem negócio, certo? Tanto no sentido do zeitgeist comportamental, de ser uma tendência de comportamento, quanto para business mesmo. Prestem atenção nesse assunto, tá? Não é difícil entender por que isso tá pegando. Segundo a associação alemã Bitkom, jovens de 16 a 29 anos passam praticamente o dia inteiro conectados ao seu smartphone. Mas, ao mesmo tempo, quase 70% dessa galera admite que se sente pior depois de usar as redes sociais. Metade toparia um toque de recolher digital depois das 22 horas. Quase metade diz que preferia ter crescido num mundo sem internet. É um paradoxo perfeito, né? A gente quer largar o vício, mas não consegue soltar o cigarro digital. E não é só papo de tiozão reclamando não, tá? Estudos mostram que, em 3 semanas de uso reduzido de smartphones, sintomas de depressão caem 27%. Piorou na pandemia, porque a gente ficou em casa, enfiado na internet o tempo todo. Mas assim que ela terminou, o efeito permaneceu. E o mais curioso, em abril, mais de 1.000 pessoas participaram de um evento do The Offline Club em Londres. Todo mundo desligou o celular e sorriu pra câmera, tirou uma foto. E onde que a foto foi parar? É óbvio que foi no Instagram. Porque no fim, até pra celebrar o desconectar, a gente precisa se conectar, né? Até para que essas ideias cheguem a mais pessoas, elas precisam estar na internet. Agora, seja qual for a sua opinião, a provocação que eu quero fazer é a seguinte: quantas horas do seu dia você está vivendo de verdade e quantas horas você só está rolando na tela, hein? Desde que o Denis Villeneuve
foi anunciado como o diretor do próximo James Bond, a especulação sobre quem vai herdar o terno do 007 ganhou nova força e um possível rumo inesperado. O cineasta, que é fã da franquia, né, ele já falou várias vezes, o Denis Villeneuve, que adora 007, prometeu honrar a tradição, mas há rumores de que ele deve escalar o primeiro Bond da geração Z. Seria um salto ousado, recuperando alguns dos James Bonds antigos, ó. O Sean Connery tinha 32 anos quando assumiu o papel. O Daniel Craig, 38. E o Roger Moore, talvez o mais famoso de todos, tinha 45. Então, um 007 com menos de 30 não só rejuvenesceria a imagem do espião, né? Mas também iria garantir um prazo de validade para várias sequências, sem o fantasma do envelhecimento precoce ali nos bastidores das gravações. Entre os cotados, vamos lá. Jacob Elordi, de 28 anos. Esse cara parece ter o pacote completo, né? Ele é bonito pra caramba, charmoso, fortão, tem 1,96 m. É o cara que fez o namorado abusivo em Euforia, que fez o Elvis no filme Priscila. Cara de mal, mas um cara bonito. Sedução e ameaça. Combinação perigosa para um 007. Tem também o Michael Ward, de 27 anos, que é ex-modelo e tá nos filmes Top Boy e Blue Story. Ele seria o primeiro Bond preto, algo que quebraria paradigmas. Até hoje não teve nenhum. Tem também o Harris Dickinson, de 29 anos, que vai viver o John Lennon nos filmes do Sam Mendes, que devem estrear em breve aí. Ele já foi espião no filme The Kingsman, então já conhece o terreno do 007. Tem também o James Holland, com 29, que é o Homem-Aranha, né? Só que ele é baixinho, tem 1,68 m, magrinho, não é tão atlético. Mas já tá ali, né? Carinha de bom moço, aquela coisa. E talvez o principal de todos, o favorito dos especuladores, Timothée Chalamet, com 29 anos. Magrinho? Sim, é magrinho. Mas ele já trabalhou com Denis Villeneuve no Duna, né? Tem ali algumas sequências de correria físico e tal, então é um cara atlético. E é o queridinho do momento, né? Da Gen Z, o Timothée Chalamet. A escolha de um Bond da geração Z colocaria o personagem num momento raro, mais jovem, mais longevo no papel e talvez mais próximo de um público que já não vê espiões apenas como homens maduros e brabos, né? Sisudos. A questão é se o mundo tá pronto para um 007 que nasceu depois da estreia do GoldenEye. Às vezes eu sou atropelado pelo tempo, velho. Percebo como eu tô ficando velho. Puta merda. Eu lembro quando saiu o GoldenEye pro Nintendo 64, que era a arma que matava com um tiro só. Excelente jogo. O filme nem é tão bom assim. Notícia boa pra quem mora no Rio Grande do Sul, ó. Agora tem uma lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a indenizarem consumidores que ficarem mais de 24 horas sem luz. Palmas para os envolvidos. A norma já foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, porque o governador Eduardo Leite não sancionou nem vetou dentro do prazo. Então coube ao presidente da Assembleia, né, o Pepe Vargas, a meter a mão e aprovar. Então, ó, publicou no Diário Oficial, já tá valendo. A lei prevê um ressarcimento escalonado, vai funcionar assim, ó. Até 24 horas sem luz não tem indenização, fechou? Aí, de 24 horas sem luz a 48 horas, 10% do consumo médio. De 48 horas a 72 horas, de 2 a 3 dias inteiros sem luz, 30% do consumo médio. E acima de 72 horas, 50% de indenização em cima do consumo médio da sua casa. Esse cálculo, tá, vai considerar a média diária de consumo dos últimos 6 meses. E o valor vai ser abatido direto na próxima fatura. Tu não precisa nem pedir. A fiscalização vai ficar a cargo da Agergs, que é a agência reguladora de energia elétrica aqui do Rio Grande do Sul. As concessionárias, né, comentaram ali com cautela. A CE Equatorial disse acompanhar com atenção as decisões do poder público e reforçou o compromisso com melhorar os seus serviços. Já a RGE afirmou cumprir todas as obrigações legais do setor. Mas tem polêmica, tá? Especialistas em regulação apontam que a energia elétrica é uma concessão federal e que essas compensações deveriam ser definidas por uma lei nacional. Enquanto isso, a Assembleia também instala nessa semana uma CPI para investigar a atuação da CE Equatorial e da RGE. Bom, fato é que essas iniciativas foram entregues a empresas privadas. A Equatorial nem empresa de energia elétrica é ela no início, né? Um banco. Então assim, porra,
vamos cobrar os caras, né, velho? A gente tem que ser xarope pra cobrar quem presta serviço pra gente. Não interessa se é governo ou se é empresa privada. Claro que mora muita esperança quando uma empresa assume um setor de prestação de serviço público que prestava um serviço ruim justamente por não ter dinheiro. A máquina é inchada, tem que fazer um monte de coisa e, meu, é foda, entendeu? Agora, não é só porque os caras assumiram que tem que deixar. Tem que pentelhar mesmo. Parabéns pela lei. Aprovado pelo Refil. Pra fechar, ó, sei que você aí usa o Wikipedia. Eu sei. Talvez agora você use um pouco mais o ChatGPT. Mas a Wikipedia é a nossa amiga, a gente gosta dela. Presta atenção, começa a dar uma olhada no topo de algumas páginas da Wikipedia hoje e você pode encontrar um aviso novo, dizendo o seguinte: este artigo pode incorporar texto de um modelo de linguagem de grande porte. Traduzindo, cuidado, magrão, pode ter coisa escrita por inteligência artificial aqui. Esse rótulo já foi colocado em centenas de artigos, tá? Desde nacionalismo dinamarquês até Natalie Portman. Porque os editores voluntários estão enfrentando um novo tipo de praga. Textos gerados por inteligência artificial, cheios de erros, cheios de citações inventadas e aquele tom meio perfeito demais pra ser verdade que muita gente já conhece. Não é que o vandalismo seja novidade na Wikipedia, tá? Desde que ela existe, ela vem combatendo piadas internas, propagandas disfarçadas, brigas eleitorais, porque ela é feita por pessoas, né? A diferença é que desde que ferramentas como o ChatGPT se popularizaram, o volume e a velocidade das edições suspeitas dispararam. E agora não é só corrigir uma frase torta. Às vezes aparece um artigo todo escrito por IA, bonito na forma, mas completamente errado no conteúdo. E o que mantém a plataforma viva é o seu exército de voluntários espalhados pelo mundo, pessoas reais que vigiam mudanças e aprovam novas páginas. Mas até essa imunidade coletiva está sendo testada pela enxurrada de textos artificiais. É o paradoxo do conhecimento do século XXI, né? Quanto mais fácil fica produzir informação, mais difícil fica confiar nela. No final das contas, o aviso no topo da página é um lembrete silencioso. Antes de acreditar no que você lê, vale perguntar: isso aqui foi escrito por alguém ou por alguma coisa? Eu sou um defensor do valor humano, tá? E a minha tese é basicamente essa. No momento que qualquer pessoa tem acesso às mesmas ferramentas, essa ferramenta deixa de ter valor. E o que tem valor? Aquilo que é escasso. E o que é escasso? Pensamento individual, capacidade de reflexão. Então a produção humana nunca foi tão valorizada, na minha humilde opinião. Ah, tô com a garganta meio arranhada hoje. Peço desculpas. Então, ó, vou pedir desculpa te dando uma dica pra um filmezinho, tá? Quarta-feira a gente fala em cinema aqui, né? Então hoje é aniversário do Alfred Hitchcock. Sim, ele estaria completando 126 anos se tivesse vivo. O Hitchcock tá... Porra, velho, pai do cinema de mistério, né? De suspense, de tensão. Então, assim, sugiro catar os filmes deles aí. Tem várias plataformas, tem na Globoplay, acho que tem na Netflix, na Disney tem também, que eu sei, na HBO talvez tenha também. Porra, bicho, Psicose. O meu favorito, Janela Indiscreta. Tem também Os Pássaros, que eu assisti esses dias. Magnífico. Então, ó, quarta-feira é dia de ver filme, tá? Chama aí teu marido, tua mina, senta no sofá, pega um negocinho pra tomar e bota um Alfred Hitchcock na tela que eu tenho certeza que vocês vão dormir agarradinhos depois. Porque dá um pouco de medo. Eu sou o Arthur Gubert e o Refil volta amanhã, às 6 da manhã. Te convido a te inscrever no canal do YouTube. Procura lá, Refil Podcast, se inscreve, ativa o sininho, aquela baboseira toda. E também segue a gente no Spotify. Compartilha com seus amigos. O Instagram tá lá com os cortes, @Refil Podcast. A gente volta amanhã, às 6 horas, beleza? Tchau, tchau.